Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então aqui, versículo 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. E ele vai dar uma ilustração depois interessante, né? No versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei era a babá do povo hebreu. A babá do povo israelita era a lei. Então ela mostrava como eles tinham que andar. É interessante, eu tive uma babá, né, quando eu era pequeno, quando eu comecei a aprender a andar, minha mãe contratou uma babá. O nome dela, eu me lembro até hoje, era Valdeair. A Valdeair. E a Valdeair era negra. E a Valdeair me tratava assim como se eu fosse um filho, né? Pelo menos minha mãe conta, né, que era super cuidadosa comigo e tudo. Mas tinha uma coisa que ela fazia, à revelia da minha mãe, uma quadra abaixo da casa onde nós morávamos, tinha um salão no segundo andar de uma construção lá, que era conhecido aqui em Limeira como Clube dos Pretos. Tem o nome de Clube dos Pretos. Porque aquela era uma época em que havia uma discriminação muito grande, né? Em Limeira você tinha o nosso clube, tinha o Limeira Clube, mas que não aceitavam negros de sócios. Isso no Brasil foi durante muito tempo, né? Aconteceu isso daí. Não foi aquela discriminação feroz que houve nos Estados Unidos, por exemplo, onde um negro tinha que mudar de calçada quando viesse um branco caminhando na calçada. Eu tinha até um tio que viajou na época, nos anos 60, ele viajou para os Estados Unidos a negócio e ele ficou indignado, porque ele vinha andando na calçada e vinha ouvindo um negro, ele descia da calçada para deixar ele passar. Ele falava, mas o que é isso? No Brasil ele não faz assim, né? E aí ele começou a perceber que tinha banheiros discriminados para branco, banheiro para negro, o ônibus também, uma parte do ônibus, o negro não podia sentar na frente, só atrás, ou uma coisa assim, era separado, tinha uma divisão dentro do ônibus, dentro do metrô, era tudo separado. Mas no Brasil não havia uma coisa assim tão ferrenha. Mesmo assim, clubes como esse Limeira Clube, inclusive fechou recentemente, acho que foi a falência, o nosso clube, eles não aceitavam o que a gente chamava na época de pessoas de cor. Não é? E eu me lembro até uma entrevista do Pelé, tinha alguém entrevistando o Pelé, eu não lembro quem era, não sei se era o Faustão entrevistando o Pelé, e o entrevistador falou assim, então, Pelé, mas, por exemplo, uma pessoa de cor, o Pelé falou assim, de que cor? Deixou o entrevistador numa saia justa. Não, mas explica para mim de que cor você está falando. Mas então, voltando ao clube que tinha na quadra de baixo da casa que eu morava, a Valdeair me levava a passear. Né? Eu, mal sabendo andar, ela me pegava pela mão. E depois que minha mãe ficou sabendo isso, né, porque ela me levava no clube lá, que tinha uma matinê, tinha um samba na matinê. E foi lá que eu aprendi a sambar. Eu não sabia nem andar direito. E aí minha mãe conta que era a coisa mais engraçada eu sambando, né, dando passinho de passista de avenida, assim, porque de tanta babá me levar no clube que ela frequentava ali. Mas minha mãe não deu nenhuma bronca nela, não. Ela só achava engraçado que eu mal comecei a andar, já comecei a sambar. Antes que perguntem, eu não sambo hoje. Eu não sambo, nem saio na avenida sambando. Mas então, quando fala aqui, a lei nos serviu de aio, nos serviu de Valdeair, nos serviu de babá, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, é como se tivesse um trilho, né? Nós fomos colocados nesse trilho da lei porque tinha um destino. Qual era? Nos levar a Cristo.
Então, um judeu, por exemplo, que não reconhece a Cristo, o Senhor Jesus, ele está fora dos trilhos. Ele está fora dos trilhos, porque a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Agora, você chegou em Cristo, você não precisa mais dos trilhos. Percebe? Para que pela fé fôssemos justificados. E a justificação é totalmente, cabalmente pela fé só. Sem obra nenhuma. Sem a lei. Sem lei nenhuma. E aí o versículo 25, ele completa esse pensamento, dizendo que depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Ou seja, já não estamos debaixo da lei. Não estamos mais debaixo da lei. Isso falando especificamente para judeus, não é? Porque nós gentios nunca tivemos lei nenhuma, não é? Mas serviu de aio para os judeus chegarem até Cristo pela fé. E no versículo 27, ele acrescenta um pensamento que é muito importante também, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aqui ensina mais um aspecto do batismo. Nós sabemos que o batismo, ele representa a nossa morte, né? Como que nós entramos na água, como se estivesse morrendo com Cristo e saindo depois da água, como se estivéssemos saindo vivos com Cristo depois da água. Porque o batismo já existia no judaísmo. Até se você pega a passagem dos hebreus pelo Mar Morto, ali a Bíblia chama de batizados batizados em Moisés. Eles passaram pelo mar, foram batizados em Moisés. O que era isso? Eles entraram no lugar de morte, que era o fundo do mar, e saíram vivos do outro lado, no deserto, mas vivos. Era um batismo a Moisés. A Moisés. O batismo cristão é um batismo a Cristo. A Cristo. Existia o batismo a João Batista, por exemplo, que não era um batismo cristão. O batismo de João Batista não era um batismo cristão. Era um batismo de arrependimento, exclusivamente para os judeus, porque eles que tinham transgredido a lei, eles que tinham rejeitado os mandamentos da lei, então eles precisavam se arrepender. E aí João Batista pregava assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, o reino dos céus é chegado. E até tem um versículo em algumas versões da Bíblia que ele está errado quando fala assim: o reino de Deus está dentro de vós. Esse versículo está errado em algumas versões, porque a tradução correta é: o reino de Deus está entre vós, não dentro de vós, entre vós. Por que isso? Porque o rei estava andando aqui na terra naquele momento, então o reino, que o rei realmente, onde estiver o rei, está o reino. O reino estava entre o povo ali, até ele ser rejeitado, rechaçado, morto, crucificado e ter ido embora, ter subido ao céu e foi embora. Então o reino hoje está em mistério na terra. As prerrogativas do reino, os mandamentos do reino, as diretrizes do reino, são aquelas que nós encontramos nos evangelhos, que são coisas que agradam a Deus viver daquela maneira, não para salvação, mas porque aquela é a conduta esperada de quem seja um súdito do rei. Nós, evidentemente, como cristãos, não somos súditos de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma posição muito mais elevada que a posição de filhos. Tanto é que quando você lê a parábola do filho pródigo, não é? Ele volta à sua casa e o pai coloca um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. E todo alegre faz uma festa para receber o filho. E certamente aquele filho que voltou vai entrar calçado na casa do seu pai. E o interessante é entender que naqueles tempos, 2000 anos atrás, um servo nunca entrava calçado na casa do seu senhor. Os filhos podiam entrar de calçado, de sapato ou de sandália, mas o servo não. E aquele que voltou querendo ser servo, né, que era o filho pródigo, ele fala assim:
me faça como um dos vossos jornaleiros, um dos teus jornaleiros, ou seja, um dos teus empregados diaristas. Mas o pai não faz. O pai não faz isso com ele, não. O pai, ao contrário, manda colocar sandálias nos seus pés, uma veste limpa, nova, dá um beijo nele, um anel no dedo, porque é assim que o pai recebe alguém que volta da condição de caído e perdido. É assim que o pai recebe. Então, aqui, todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, é como eu costumo dizer que um cristão, uma pessoa que é batizada a Cristo, né, uma pessoa que é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está vestindo a camisa de cristão. Mas isso não significa que o batismo vai mudar a vida dele, ou vai salvá-lo, ou vai perdoar seus pecados, não. Significa que ele agora passou para o time, ele está vestindo a camisa do time. Mas ele pode ser um falso jogador do time. Mas se ele está com a camisa, ele agora tem responsabilidades de representar aquele time. É isso que significa o batismo. Ele não tem poder nenhum em si mesmo de mudar uma pessoa. Mas ele cria nessa pessoa agora responsabilidades, porque agora ele representa, exteriormente pelo menos, Cristo na terra, Cristo no mundo. E é interessante que uma coisa que eu aprendi de um muçulmano que contou num texto que ele escreveu. Ele era muçulmano morando na Índia, mas seguidor da religião islâmica. E ele disse que quando ele se converteu, teve toda uma oposição, o pau quebrou na casa dele, aquela coisa toda, né? Mas quando ele foi batizado, aí o pai expulsou ele de casa. Porque eles entendiam que daquele momento em diante, ele já não era mais uma pessoa comum, né, que ainda pudesse voltar ao islamismo, mas era uma pessoa agora totalmente comprometida com o cristianismo, porque ele tinha vestido de vez a camisa do cristianismo. Então, é bom entender isso, né, que hoje eu encontro muitas pessoas que nem batizadas são. Tem pessoa que me escreve e fala: Mário, eu preciso ser batizado? Você é convertido a Cristo? Eu sou convertido a Cristo, mas nunca fui batizado, tal. Nem pelo padre na Igreja Católica? Não, nem pelo padre, nem quando criança, nem quando criança. Então peça para algum irmão batizar você. Porque o batismo é o que reveste uma pessoa de Cristo. Ou seja, põe a camisa, né? enfia a camisa de Cristo agora, e você então se identifica com Cristo. Agora, esses identificados com Cristo agora, e que são sinceramente e verdadeiramente nascidos de novo e convertidos a Cristo, eles estão numa nova posição, porque agora eles fazem parte do corpo de Cristo. E o versículo 28, é muito importante esse versículo, que ele diz assim: Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui já está falando dessa posição bendita de todos os salvos por Cristo, que são um em Cristo. Um só corpo em Cristo. Não há distinção. Não há mais judeu e nem gentil. Porque essa distinção existia realmente, né? Uma pessoa, por exemplo, um judeu, até hoje os judeus fazem isso. O judeu tem uma oração da manhã. Quando ele acorda de manhã, ele faz uma oração. E ele na oração, ele agradece a Deus por Deus ter feito ele por Deus não ter feito ele gentil, nem escravo e nem mulher. Não me perguntem que oração que as mulheres fazem, mas eu sei que a oração que os homens judeus fazem, os religiosos, é essa: Deus, eu te agradeço porque tu não me fizeres não me fizesses um gentil, ou um escravo, ou uma mulher. Essa é a oração tradicional da manhã dos judeus.
Mas em Cristo agora, essas distinções caem por terra. Não tem mais judeu nem grego, nem gentil. Não tem mais servo nem livre. Não tem macho nem fêmea. Não tem preto nem branco. Não tem brasileiro nem argentino. Em Cristo, somos um corpo apenas. Todos. Agora, muita gente usa essa passagem. Eu uma vez conheci um pastor. Eu tinha acabado de me converter. Eu fui visitar a igreja em que a mulher dele era pastora. E era uma petição de dinheiro tremenda, igreja pentecostal aqui em Limeira. E aí eu fui lá, no dia seguinte eu voltei, porque eles tinham uma banca de Bíblia na porta da igreja. Eu estava lá, vim escolhendo uma Bíblia para comprar. Aí ele chegou, eu não sabia que ele era marido da pastora, né? Aí ele chegou e perguntou se eu já tinha visitado o culto. Eu falei, eu vim ontem à noite aí e tal. Você gostou? Eu falei, eu achei estranho, porque tem uma mulher pregando lá no púlpito. Naquele tempo não era comum como é hoje uma mulher pregar. E eu já estava aprendendo de escritos dos irmãos o lugar da mulher. Mas mesmo assim, já não era naquele tempo, você não via mulher em púlpito. Era uma novidade muito grande, né? Eu falei, eu achei estranho porque tem uma mulher pregando. Ele falou assim, é minha esposa. Eu falei, mas a Bíblia explica que a mulher não deve falar na igreja e tal. Ele falou assim, não, mas agora, em Cristo, não tem judeu nem grego, não tem servo nem livre, não tem macho nem fêmea. A vontade que deu naquela hora foi falar, então por que o senhor não casou com outro macho, então, né? Porque se não tem macho nem fêmea. Porque essas distinções em Cristo não existem. Em Cristo. Mas elas continuam existindo no mundo. Porque no mundo existe servo, existe livre. Tanto é que tem instruções nas cartas dos apóstolos para os servos. Nós aprendemos em Tito, Paulo dá a Tito instruções de como os servos deviam se comportar. Tem a carta de Filemon também, é uma carta muito bonita, né, de um servo, um escravo que tinha fugido e volta então para o seu senhor, porque Deus respeita essas coisas. Hoje nós não chamaríamos de escravo, chamaríamos de empregado. Mas nós vemos na Bíblia que tinham escravos que eram muito melhor tratados do que empregados hoje, né? Se você pegasse lá o escravo da rainha da Etiópia, lá o etíope, que tinha carruagem e motorista particular, você vai falar assim, mas peraí, era escravo? Era escravo, era um escravo. Mas ele tinha regalias que hoje não tem uma pessoa, nem um empregado pode ter regalias assim, né? Muitas vezes ele não tem. Não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. E se sois de Cristo, no versículo 29, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a lei? Não, conforme a promessa. Conforme a promessa. E essa promessa vai se estender porque Deus ainda vai salvar muitos gentios, mesmo depois da partida da igreja desse mundo. Ainda, claro, Deus vai retomar o seu povo, vai restabelecer aquele verdadeiro Israel, os verdadeiros judeus, um remanescente de judeus nesse mundo, mas vai também abençoar todas as nações. Nós lemos nas passagens proféticas que pessoas de diversas nações virão a Jerusalém trazer o seu tributo, o seu sacrifício, suas ofertas de muitas nações no mundo. Então haverá bênção para as nações, como foi prometido a Abraão, né? Em ti serão benditas todos os povos da terra. Em Abraão. Como poderia ser isso? Pela lei? Não. Pela graça. Pela fé. Somente assim. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.